Sexta-feira, gente, está começando mais um Sempre Juntos. Muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Bem, o tema de hoje tá... Mas para que falar isso, né? Todos os temas estão para lá de especiais, né? Todos os temas são essenciais, são bons, né? Então não adianta eu falar que o tema de hoje está especial, porque adianta, todos os dias eu vou falar isso, tá? Então já fica acostumadinho aí. E o tema de hoje sim está especial, nós vamos falar de avivamento. E eu começo com a nossa pergunta do dia. E ó, eu sei que o Marcos Monteiro tá aí conectado, a Catiane Lemes, a Marta Cristina, eu vi que eles já deixaram um comentário aí, então vocês já podem até responder essa pergunta, hein, gente? Essa que tá na sua telinha. Como foi conhecido um dos maiores avivamentos da história que ocorreu em 1904 a 1905? Opção A, avivamento do país de Gales. Opção B, avivamento do Brasil. Ou opção C, avivamento do pastor Arival. E aí, qual opção é a correta? Participe, deixe sua resposta aí, comente, vamos... E assim, para a gente começar o tema do dia, nós separamos aqui, ó, assim, ó, só trechos bons que vai com certeza te ajudar a compreender a importância do avivamento, o que é o avivamento, né? Quando que uma igreja precisa de um avivamento? Então, nós começamos falando sobre avivamento, né? Mas, quando a gente fala de avivamento, a gente precisa estar bem atento a alguns pontos, né? E pontos importantes para não sermos enganados quanto ao avivamento. E para isso, nós vamos contar com a ajuda do nosso reverendo Augustus Nicodemos. Se aqueceram com fogo falso. A história da igreja é um testemunho disso. Na ânsia de ver Deus agindo e no desejo intenso de que a igreja se levantasse da situação de estagnação em que estava, não poucos líderes, pastores, conduziram o rebanho em caminhos que não eram corretos. Manifestações carnais, manifestações ou imitações da obra do Espírito Santo, desvios da palavra de Deus, caracterizaram, em muitas ocasiões, esses movimentos. O problema é que nós não temos só o Espírito Santo agindo no mundo. Nós temos o espírito humano e nós temos os espíritos imundos. Por isso, nem sempre fica fácil discernir se aquilo que nós pensamos ser uma coisa de Deus, de fato procede dele, ou é simplesmente fruto do nosso próprio coração, ou mesmo atuação de espíritos malignos. Satanás é um macaco de Deus. Tudo que Deus faz, ele imita. Ele imita. Então, existe fogo falso. Existe falso avivamento. E existe muita coisa feita em nome de Deus que, na verdade, não procede dele. Daí, a Bíblia está cheia de exortações para que nós discernamos os espíritos, provai os espíritos se eles procedem de Deus. Há muitas exortações na Escritura para que nós estejamos alerta. A Bíblia diz que falsos profetas, eles também fazem sinais e prodígios, se possível, para enganar os próprios eleitos. Nos adverte de pessoas que vêm falando em nome de Jesus. O próprio Jesus disse, muitos virão no meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, nós precisamos, por um lado, estarmos abertos para essa obra de Deus, uma vez que ela vem sendo feita por Deus desde os períodos bíblicos até o dia de hoje. Existe o verdadeiro avivamento, existe a verdadeira obra do Espírito Santo. Então nós precisamos, por um lado, estar abertos para isso, para não entristecermos o Espírito Santo com uma dose exagerada de crítica e com uma desconfiança além dos limites. E, por outro lado, nós precisamos exercer discernimento para que nós não tenhamos fogo falso ou manifestações que não são, de fato, genuínas. E é claro que o único critério que nós temos para isso é a Escritura, é a palavra de Deus. Nós não temos outro referencial pelo qual nós podemos avaliar o que é que está acontecendo e discernir o que é que está havendo em nossa vida. Bem, nós corremos esse risco, né, de sermos, às vezes, enganados, né, por um falso avivamento. E nós temos as escrituras ali que nos ajudam a não acontecer isso, mas assim, tem alguns pontos, né, algumas características importantes que de fato nos ajudam sim a entendermos melhor como que é. E o reverendo Arival Dias Casimiro, ele de uma forma muito clara, ele pontua isso para nós.
Alguns estudiosos colocam sobre avivamento que algumas coisas são sintomáticas dentro de um avivamento. Primeira característica é esse senso da presença, o quê? De Deus. Deus disse, estava aqui e eu não sabia. Mas quando vem o avivamento, Deus está aqui e nós o quê? Sabemos. Há um doce Espírito aqui. Há uma manifestação. E o que que isso gera? O que que isso gera? Primeiro, meus amados irmãos, um senso de pecado, de quebrantamento na igreja. Toda a apatia espiritual que a gente vive, ela é destruída quando há um avivamento. O avivamento traz conversões, traz confissão de pecado. Por isso que o avivamento vem sobre a igreja. A evangelização é para ganhar o crente, o avivamento vem para quebrantar a igreja, para humilhar a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, a presença de Deus traz esse quebrantamento. Esse quebrantamento. Você acha que nós precisamos de um avivamento hoje? Você acha que há compromisso de vida cristã hoje na igreja? Você diz, para alguns, outros. Você acha que há muita apatia espiritual na igreja hoje? Desânimo? Crente desanimado? Tem hoje? Não. O que você acha? Precisamos ou não precisamos? Segunda característica do avivamento, quando Deus se manifesta, além de quebrantamento, de confissão de pecado, de santidade, traz um alto apreço pelas escrituras, o quê? Sagradas. Você começa a entender que as escrituras sagradas, elas são a revelação escrita de Deus para nós, é a nossa única regra de fé e prática. Nós começamos a amar a palavra, nós começamos a obedecer a palavra, nós começamos a temer a palavra, a palavra de Deus, ela é colocada. E é tão impressionante que é a palavra que produz o avivamento, a pregação da palavra, e quanto mais avivados nós somos, mais considerações nós temos com a palavra. É muito bom. E para encerrarmos o tema de hoje, nós vamos ouvir o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior. Ele traz 17 pontos importantes para a gente entender quando é necessário que haja um avivamento no seu povo. Agora eu termino com isso. Richard Noah Roberts escreveu aqui 17 pontos que mostram, eu vou só citá-los, só repeti-los, quando o avivamento é necessário. Pastor Erival, quando precisamos de um avivamento? Quando é que ele é necessário? Como eu sei que eu preciso do avivamento? Ele coloca aqui 17 pontos. Primeiro, quando a oração deixa de ser parte vital e importante na sua vida, você precisa de um avivamento. Segundo, quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e você já se satisfaz com o conhecimento que tem. Quando o interesse pelas escrituras, você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse em você, você precisa de um avivamento. Quarto, quando os esportes, a recreação, entretenimento dominam a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais. Porque esporte, recreação, entretenimento, nada disso é pecado. Mas quando domina a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais, você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência, você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo, de lutar por santificação ou de ser como Jesus deixa seu coração, você precisa de um avivamento.
Quando você canta louvores, pronuncia palavras sagradas ou cita versículos sem ser de coração, sem alegria e sem emoção, você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, escarnecido, sendo tomado em vão e não sente nenhuma indignação, você precisa de um avivamento. Quando você assiste filmes, programação na TV, e se depara com literatura imoral, degradante, sem condená-las e sem pesar seu coração, você precisa de um avivamento. 10, quando as desculpas mais banais são suficientes para afastar você de alguma atividade da igreja, ou alguma atividade espiritual, você precisa de um avivamento. Quando você não se incomoda mais com a sequidão e falta de poder espiritual da sua alma, e pelo fato de não mais ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça e indolência, e diz: o Senhor me entende, você precisa de um avivamento. Essa é uma das que eu mais gosto que ele escreveu. Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração. Até vontade de chorar com isso aqui. Às vezes a gente sente assim, não tem mais música na alma, alegria, nem canção na alma. Quando você se adapta com muita facilidade ao estilo de vida do mundo, precisa de um avivamento. Quando a injustiça, a miséria humana, a pobreza acontece ao seu redor, e você faz muito pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas, precisa de um avivamento. Penúltimo, quando você deseja trapacear, seja como empregado ou funcionário, você precisa de um avivamento. E último, quando as suas lágrimas secaram e os duros e frios fatos de sua existência não consegue mais liberá-las, veja isso como a terrível evidência da necessidade de um avivamento. Essas são as marcas de avivamento. E aqui estão, meu irmão, os princípios que mostram que precisamos de um avivamento. É bem forte, né? E bem profundo mesmo. E é importante a gente ter essa noção da gente entender, né? E sentir, porque, gente, não tem nada mais prazeroso, nada mais profundo do que a gente ter sede e fome da presença, né, de Deus, de estar perto de Deus e servir. E quando vem essa frieza, é muito triste, é muito ruim, porque é como se você orasse e a sua oração não saísse de você, não saísse da sua boca até. E isso, quando alguém fala, né, que está com essa dificuldade, que alguém compartilha que está passando por esse momento, é tão triste, é tão doloroso, a pessoa sente dor, é aquela vontade até de chorar e não consegue. Então é o momento que devemos orar, clamar, e essa é a importância da igreja, né, do irmão, de estarmos juntos, né, e buscarmos por essa ajuda mútua, né, um com o outro. Bem, acabamos o tema do dia, mas agora nós vamos para aquela parte que eu gosto muito também, que é o Sempre Conectados. A gente vai aqui nesse momento, né, ler alguns comentários seu aí, ó, de vocês, que está de uma forma ou outra participando da nossa programação e deixando aí a sua opinião. Vamos ler? E nós começamos com a Gildete Cruz, para o Mulher Esperança. Glória a Deus, que mulheres privilegiadas de estarem aí ouvindo tão graciosas palavras vinda do trono de Deus, através do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes. Deus os abençoe. Amém. Obrigada, Gildete, pela mensagem. Com a próxima de hoje também. Foi para o Tardes Vermelhas, né? Tardes Vermelhas, com a Irene Salomão. Ela escreveu: amém, Deus continue abençoando a irmã com a pregação da palavra. Glórias, né, a Deus. Amém também, né, que Deus continue nos dando criatividade, entusiasmo, vontade, né, ânimo, pra gente estar sempre aqui trazendo um conteúdo novo para vocês, compartilhando a palavra de Deus.
E que Deus, né, que sabemos que é por Ele e que nós fazemos tudo isso e para Ele. Então, que Ele nos dê essa sabedoria, esse entendimento para o povo, né, para nós. Bem, eu quero compartilhar também, eu estava morrendo de saudade, gente. Aí ontem eu falei no programa e hoje eu recebi a foto. Olha só que delícia! Eu recebi a foto da Tatiana Sampaio. Essa foto que está na sua telinha é que nós temos esse quadro, né? Para que o telespectador envie uma foto dele enquanto ele está assistindo a programação daqui da IPP-TV. E bem, eu recebi a foto da Tatiana Sampaio. Ela escreveu o seguinte, mandou no nosso WhatsApp, que é esse número que está na sua telinha, que é o 11 98149 8444. Ela mandou a seguinte mensagem: que bênção, estou sempre juntos na IPP, né, na IPP-TV. Que Deus os abençoe. Ela é de Decoville, Marituba, do Pará. Obrigada, Tati. Eu já vi você mesmo comentando aqui, interagindo com a gente, né, na programação. E obrigada pela mensagem, obrigada pela foto. Que graça, gente. E foi justo na hora que eu tava pedindo, ela mandou, hein? Olha só. Gente, agora é o momento de ficarmos informados. Vamos para as nossas notícias? É isso mesmo, e olha só quem tá aqui. Ai, gente, que delícia. Ó, a Wanda tá aqui com a gente, a Maria Sobral, boa tarde, bom dia, aguardando a Tainá. Ai, tô aqui. A Andresa Oliveira, boa tarde. Que maravilha a gente ter vocês aqui, muito bom. A Wanda tá aqui, gente. Olha, ela falou, verdade, Vânia. A Vânia, né? Amo estes pastores, boca de Deus. E ela colocou o pastor Paulo Júnior, desenhou a necessidade do avivamento. Muito bom, é isso mesmo, gente, de forma muito clara, né? O Leonardo também tá aqui com a gente. Ai, que bom, gente. Peraí, a Wanda falou qual a enquete de hoje. Falo pra você. A nossa pergunta é: como foi conhecido um dos maiores avivamentos da história que ocorreu em 1904 a 1905? Opção A, foi avivamento do país de Gales, avivamento do Brasil ou avivamento do pastor Arival? Responda aí, Wanda. Tô aguardando a sua resposta, hein? Bem, vamos para as nossas notícias, né? E a notícia de hoje, gente, ela não foi uma notícia, é uma notícia triste, né? Mas nós vamos falar, né, que houve um forte terremoto que atingiu o mar Egeu nesta sexta-feira e foi sentido na Turquia e na Grécia. Ao menos 4 pessoas morreram e 120 ficaram feridas na Turquia. Segundo a agência responsável pelo atendimento após desastres no país, uma das vítimas morreu afogada. Outras 2 morreram na ilha grega de Samos. Os adolescentes foram encontrados, né, onde o muro desabou. E as autoridades pediram aos moradores da ilha, de 45 mil habitantes, para que fiquem em casa. Foi um terremoto de magnitude 7.0 e de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, né? A cidade mais atingida foi Izmir, na costa da Turquia. As pessoas correram para as ruas após o terremoto. Uma TV turca mostrou um prédio caindo na região central. Nós separamos até algumas imagens para passar para você, um vídeo, que é esse que está ali na sua telinha, ó. O ministro de Urbanização da Turquia, Murat Kurum, disse que 5 prédios desabaram. O ministro do Interior, Süleyman Soylu, afirmou que foram 6. O prefeito Tunç Soyer afirmou que foram 20 prédios que caíram na região. Gente, que tragédia, né? Segundo os dados do órgão turco de monitoramento, os tremores, o epicentro, aconteceu a cerca de 17 quilômetros da costa da Turquia, a uma profundidade de 16 quilômetros. Os americanos registraram que o terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros e que o epicentro foi de 33,5 quilômetros da costa. O tremor também foi sentido em Istambul, a maior cidade da Turquia, mas não há relatos de danos significativos. Nas redes sociais, perfis publicaram vídeos que mostram quedas de edifícios em Izmir, a nuvem de detritos em algumas partes da cidade também. Que tragédia, né? Isso é muito triste quando a gente recebe uma notícia dessa também, mas o motivo aí para nós orarmos, né, pela vida dessas pessoas
que estão passando por um momento tão difícil, né? As que estão enlutadas e aquelas que estão passando por essa dificuldade. Bem, agora eu quero ver o nosso desenho do dia, né? Vamos para nosso desenho do dia. E eu tenho esse desenho que vai aparecer na sua tela aí, com o seguinte dizer, né? O que eu faço, tu não sabe agora, mas saberá depois. E baseado no texto de João 13:7. E olha que graça, é do Deo Quarto, né? O desenho. E tem tudo a ver com a gente, né? Ali, ó, montando quebra-cabeça, nosso coraçãozinho ali sendo formado, né? E é assim com Deus, né? Ele vai trabalhando em nossas vidas, nossas mudanças, né? Nessa transformação do nosso coração. Muitas vezes a gente não sabe, não entende, mas depois lá na frente tudo faz sentido, né? Aí a gente fala, olha, gente, aí por isso que fala, né? Trabalhar a ansiedade, trabalhar com essa angústia pra gente aguardar e esperar. Sabemos que na prática nem sempre é possível, né? Mas é algo que a gente constantemente está ali em oração, pedindo para Deus, né? Para nos ajudar. Bem, e o que bombou nas redes? Olha só, tá ali também. Foi um post do Jesus Cop. Você segue ele no Instagram? Ou, né? Ele tem um conteúdo muito legal, você pode seguir também e acompanhar ali. Ele tem uns vídeos interessantes, né? Então, você pode ficar por dentro. E ele postou essa frase, né? Jesus nunca mudou o evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber em seu evangelho. E essa frase que ele postou é do Lloyd Jones. Então, eu acho que é bem isso, né? Quando a gente vê tantos acontecimentos, né, que estão sendo noticiados, né? A gente vê tantas coisas que nos entristecem tanto, né? Depoimentos de pessoas, né, que às vezes, muitas igrejas, né, pessoas cristãs que querem agradar o homem, quer agradar, falar aquilo que ele quer ouvir, mas muitas vezes está fora do evangelho ou ele está adaptando ali para aquela pessoa. E a palavra de Deus deixa isso super claro, né? Ele nunca mudou o evangelho, ele nunca adaptou as coisas para as pessoas, né? Mas a mudança vem da gente, a mudança ocorre em nós, para compreender o que o evangelho quer, né? Para cumprirmos os propósitos do nosso Deus. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, a gente entender que nós não somos o centro da atenção e a história não é nossa, né? A Bíblia, ela deixa bem claro, de Gênesis a Apocalipse, quem é o autor e de quem é a história. E nós fazemos parte dela, mas nós não somos o principal. E isso é muito bom a gente ter isso com clareza, porque quando a gente entende isso, nós não somos enganados, nós não somos levados a falsas doutrinas, né? E o Espírito Santo, ele também é o nosso auxílio ali, ele é tipo um alerta, né? Quando a gente está indo para o caminho errado, ele aciona um botãozinho ali e a gente, opa, peraí, calma, algo está errado. E aí você ora, você vai buscar ajuda, né? E aí você vê que é por ali, é por outro caminho. Bem, dando continuidade aqui, é o seguinte, nós vamos agora para nossa caixa das lembranças. E o que tem ali? Vamos ver? O que nos aguarda aqui nessa caixa das lembranças? Vamos na nossa foto. Cadê a foto? Essa foto ali, super simpática e sorridente dessa turma ali, você pode ver que ele tá o nosso diretor Marcos Melo, a Lídia Dickel, a Débora Andrade e o Miro Moreira. Essa turminha aí, esse registro foi quando foi implantada a comunicação aqui na nossa igreja presbiteriana de Pinheiros. Então hoje a TV tá aqui, claro, foi porque Deus quis, é um projeto dele e tudo se caminhou, desenvolveu de uma forma até rápida, né, para que ela existisse. Mas desde lá nos primeiros vídeos, os primeiros trabalhos de entrevistas, né, foi essa turma aqui que fez pra gente. E
preparou com tanto amor e carinho, né? Se dedicou tanto e que até hoje, né? Nós temos eles aqui com a gente e, aliás, só aumentou, né? Eu entrei, Letícia entrou, o Pedro Cera, Lua, ixi, a turma só foi aumentando, né? Mas eu quis lembrar essa foto porque foi o início aqui da nossa TV e nós temos que ser gratos também por aqueles que se dedicaram lá no começo, se empenharam para que esse projeto acontecesse, né? Isso é muito bom. E eu peço até para você que está indo assistindo, você é abençoado pela TV aqui, da IPP TV? Então, se você é, gente, ore por nós, continue, ponha a comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também na sua oração, ore pela vida de todos que estão aqui trabalhando, né, para que Deus nos prepare e nos capacite a cada dia para a gente fazer um trabalho, assim, abençoado para vocês. Nós estamos chegando, está acabando nosso programa e eu quero agora, então, sem enrolar, vamos dar a nossa resposta da nossa enquete do dia de hoje, nossa pergunta. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma resposta. Pera aí, gente. A Wanda respondeu, do país de Gales. Cadê? Deixa eu ver se tem mais respostas aqui. Ixi, gente, eu tô aqui passando o dedo com pressa. E eu não vi mais nenhuma resposta, mas eu acredito que todos acertaram. Eu acredito nisso. E a resposta correta é a opção A mesmo. Este foi um dos maiores avivamentos da história, dado um curto tempo, né, da duração. E o impacto que causou não só nas regiões ali circunvizinhas, mas no mundo inteiro, né? Teve o reflexo para todo mundo. E isso é muito, 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 foi um evento marcante e especial e nós oramos para que nós possamos viver, né, esse avivamento também aqui nos nossos dias. Bem, acabou o nosso programa. Vocês vão ficar agora com helenivação, com capelania. Mas aí, gente, antes de eu passar aqui, de eu chamar a Eleni, da gente conversar, eu quero fazer uma retrospectiva com você para a gente recordar como que foi o programa Capelania. Bem, sabemos que a Eleni, né, ela trabalhou nessa parte do Capelania, ela fez um trabalho muito especial para o outubro, que é o Outubro Rosa, e ela trabalhou durante todo o mês com temas pertinentes ao mês que nós estávamos vivendo, né? Então, nós tivemos o primeiro programa, iniciamos o mês, acho que foi dia 2, com o programa Prevenção contra o Câncer da Mama, câncer de mama, e o convidado foi o Paulo Tsai. Depois nós tivemos Como Dar Más Notícias, e ela conversou com a enfermeira Priscila. E depois ela falou também sobre Enfrentando o Câncer, com a Thelma Feltrin. Foi também um programa muito, muito especial. E depois o Cuidado Paliativo com o pastor Bruno Oliveira, que foi na semana passada. E hoje ela com certeza tem um programa muito especial para você. Hoje, na verdade, você vai ter a oportunidade de estar ali juntinho com a Eleni, você e ela, e acompanhar tudo que ela vai falar. Ela vai fazer uma retrospectiva também durante o programa dela, e ela vai fechar o mês de uma forma muito especial, deixando bem redondinho, né, esse tema do Outubro Rosa, com relação a esses cuidados que precisam ter, né, das mulheres, e da palavra de Deus, assim como sempre, né? Então fica aí conectado, ó, eu tô aqui com a Vânia. Vânia, continue aí, a Wanda, o Leonardo, não saia não, porque já nós teremos aqui a presença da Eleni. Eu vou ficar na minha mesa, como sempre, né, eu saio do programa, mas eu continuo conectada lá, com um fonezinho, trabalhando no próximo roteiro, mas eu fico acompanhando a programação e eu estarei junto com vocês ali também, acompanhando esse programa tão especial da nossa grande Helenivação. E eu fico por aqui, né, gente? Sexta-feira, acabou. Ixi, eu fico aqui finalizando o programa de hoje, já com saudade de vocês, mas sem pressa, né? Segunda-feira estamos de volta, se Deus abençoar. Se for a vontade dele, segunda-feira estarei aqui com vocês. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau!